nós estamos aqui hoje com uma pessoa a quem eu tenho muita admiração, a doutora Luciana Temer, que é uma pessoa assim que eu aprendi a gostar, a admirar. Ela, na verdade, tem assim uma luz própria, que é muito importante. A Luciana Temer, hoje, ela é secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, aqui do município de São Paulo. Eu quero que vocês conheçam ela. Olá, Luciana. Oi, Sandra. Queria primeiro agradecer o convite. E a recíproca é verdadeira, né? Nós nos conhecemos e a admiração é recíproca. Então, eu agradeço muito o convite e a oportunidade de poder conversar com vocês um pouco sobre esse tema tão importante que é o cooperativismo. Bom, a gente vai falar sobre cooperativas, mas eu acho que antes tem um passo anterior. Quem é a Luciana Temer? Eu quero que você conte a sua trajetória pessoal, um pouquinho só, Tá. A profissional, como é que você veio parar aqui na secretaria, para que depois a gente conte sobre o trabalho da secretaria. Muito bem. Bom, minha formação é na área de Direito, eu sou mestre e doutora em Direito Constitucional, formada pela PUC, e eu sou professora da PUC já há 20 anos, né? Na área de Direito Constitucional, que eu gosto demais. E logo que eu me formei muito nova, tinha 21 anos, eu resolvi prestar concurso e virei delegada de polícia. Delegada? Isso eu não conhecia! Eu sabia, as pessoas se assustam. Eu fui delegada de polícia em Osasco, na Delegacia de Defesa da Mulher, por 5 anos. 5 anos? 5 anos. Onde eu escrevi a minha dissertação de mestrado sobre a proteção constitucional da mulher, a violência doméstica. E eu descobri o seguinte, que da delegacia eu gostava da área social, né? Eu gosto mais de soltar do que de prender, então eu tinha um certo conflito. Agora, a questão social era uma questão que me importava muito. Mas eu acabei pedindo a exoneração da polícia e fiquei só na vida acadêmica, dando aula. Depois de um tempo, eu acabei montando uma faculdade de Relações Internacionais para a Faculdade Rio Branco, dirigi a faculdade por um tempo e fui tendo filho, né? Também a gente tem filho, tem um filho de 14 anos, o Pedro, tem uma Marina de 13. E nesse período, logo depois que o Pedro nasceu, fui convidada para ser adjunta da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer do Governo do Estado de São Paulo. E o Gabriel Chalita assumiu a secretaria e eu assumi como adjunta. Só que 3 meses depois ele foi convidado a assumir a Educação e eu acabei assumindo a Secretaria da Juventude. O grande desafio na Secretaria de Juventude, de novo na questão social, era justamente a FEBEM, não era ainda a Fundação Casa, era a FEBEM que era ligada à pasta, que eu acho que era o maior desafio da pasta, né? Depois disso, eu coordenei o jurídico do CEPAM, Fundação Prefeito Faria Lima do Estado, dando assistência técnica e jurídica para os municípios do Estado de São Paulo. E depois vim parar aqui na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Eu não tinha nenhum histórico de ligação com o prefeito Fernando Haddad, mas veio um convite aí como representante do PMDB e estou aqui já desde o início da gestão. Agora queremos saber quais são os trabalhos da secretaria, aqueles projetos, como é que estão o andamento, como é que está a aceitação, queria que você contasse. Olha, eu acho que assim, essa gestão, ela está fazendo eu brinco que é uma revolução silenciosa, sabe? Tem muitas coisas importantes sendo mudadas na cidade e às vezes de forma silenciosa. E a assistência social é uma dessas questões, né? Eu acho que, primeiro, é importante explicar que a assistência social ela tem dois vieses bem distintos. Ela tem a proteção especial, que é o que normalmente as pessoas conhecem, que é a população em situação de rua, que são as crianças abandonadas, que integram o trabalho da assistência social. Mas também tem uma ação que é a proteção básica, que é preventiva, não é? Que é o cuidado com as famílias, que é o cuidado com as crianças. Nós atendemos, por exemplo, 70 mil crianças em contraturno escolar, nos equipamentos da assistência social. Então, a criança de 6 a 14 anos, ela fica no contraturno escolar, 70 mil, nos equipamentos da assistência social. Nós temos também atividade para os jovens e o CEDESP, que é algo que eu gostaria de falar, porque eu tenho um carinho especial, que são os nossos centros de formação. Os CEDESPs são um trabalho que existe na Secretaria já há algum tempo, mas ele não tinha sido normatizado, ele era um projeto. E muita gente resistia entendendo que o CEDESP era da Secretaria de Educação, não era da Secretaria de Assistência, porque justamente ela é formação de jovens de 16 anos em diante, né? Idosos também. Mas a característica é principalmente jovens de altíssima vulnerabilidade. E as pessoas resistiam, dizendo que não era um trabalho da assistência, e eu advoguei
que era um trabalho da assistência, sim, eu defendo isso. Por quê? Porque o CEDESP, ele faz um trabalho com esse jovem de periferia, de altíssima vulnerabilidade, que não é só a capacitação formal para o trabalho, é a apresentação ao mundo do trabalho, não é? É como você pega este jovem, esta família deste jovem, faz uma inserção no mundo produtivo. Então, o CEDESP tem essa característica que não é uma capacitação formal, mas é uma formação do jovem e chama a família desse jovem a integrar esse trabalho. E nós conseguimos, no ano passado, normatizar finalmente o CEDESP como um serviço permanente da assistência social no Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo. Então, acho que essa foi uma vitória grande, nós estamos ampliando o número de CEDESPs e pretendemos realmente fortalecer esse serviço, que é um serviço muito importante, porque hoje, quando eu falo que a gente atende 70 mil crianças e adolescentes em contraturno escolar, você pega de 6 a 14 anos. Quando chega no 14 anos, o trabalho da assistência social tem um vazio aí, porque ninguém sabe lidar com esse jovem, não é? Justamente no momento que ele mais precisa. Então, Sandra, o momento que ele mais precisa, a gente perde o pé, não é? E o CEDESP não. Perdia, né? Perdia. Agora a gente está resgatando todos esses jovens, não é? Num trabalho, continuamos tendo os CJs, que são centros de juventude, que é um trabalho mais lúdico, mas a gente percebe que esse jovem não é isso que ele quer. Ele quer já se inserir nesse mundo do trabalho, ele quer entender a dinâmica do trabalho. E aí estamos fazendo esse fortalecimento do CEDESP. Eu acho que isso é uma ação importante. Tem uma outra ação que é muito importante na área da proteção especial, em relação à população em situação de rua. Quando nós assumimos aqui a secretaria, você não tinha, por exemplo, acolhimentos para famílias, não é? E nós abrimos 300 vagas para famílias. E eu nunca entendi como é que você pode chegar para uma família que está na rua e dizer, olha, você quer um acolhimento da assistência social, você quer sair da rua, mas olha, a sua mulher vai para um lugar, você vai para outro, seu filho vai para outro. Não é? A resposta era não. A resposta era não. E realmente eu acho que é até uma indignidade a gente oferecer isso, porque dos princípios da assistência social é a vinculação. É o vínculo familiar, quer dizer, se o sujeito ainda tem na rua uma situação de vínculo, a gente tem que fortalecer esse vínculo e não esgarçá-lo mais ainda, né? Então, nós tivemos essa preocupação, dá trabalho? É mais difícil? É mais difícil. Os casais brigam. E eles ficam hoje onde? Dentro de casas, apartamentos? Na verdade, a gente chama de família, o projeto que a gente aprovou chama Família em Foco. São casas para 10 ou 12 famílias. É um serviço que tem um acompanhamento muito específico. É para famílias que realmente estão muito vulneráveis, na rua. Então, você pega crianças de 8 anos que nasceram na rua, filhos de pais que nasceram na rua. Quer dizer, já é a terceira geração de rua. Então, E eles moram o quê? Todos dentro de um quarto? Não, cada um tem o seu quarto, cada um tem a sua privacidade, cada um tem o seu quarto. E nós temos nesse serviço que a gente chama de gestor de caso, que vai olhar cada uma das famílias. Então, qual é a nossa preocupação em relação a essa família? A criança imediatamente tem que ir para o sistema de educação, ou creche. E aí você vai pegar a criança que sequer tem certidão de nascimento. Não tem nada, você tem que começar do zero. Não é nem cidadão, né? Não, você precisa construir tudo. Então, você precisa construir a documentação desta família, você precisa inserir essa criança no sistema de educação, você precisa capacitar esses pais e, de acordo com a necessidade, fazer tratamento de saúde e de tratamento de drogadição, se é o caso, de alcoolismo, que é muito comum também, né? Ou seja, você tem que estruturar essa família do zero, mas a gente tem resultados tão positivos. Como é que eles fazem com comida, essas coisas? É tudo fornecido pelo serviço. Você tem uma cozinha lá e elas trabalham dentro da própria casa? Olha, na verdade é o seguinte, nesta casa, que é para pessoas muito vulneráveis, famílias muito vulneráveis, você tem toda a estrutura. Então, você tem a estrutura de limpeza, eles são convidados a participar, lógico, do processo. Que é importante, mas né? você tem um serviço de limpeza, você tem psicólogos, você tem assistente social permanentemente, 24 horas por dia na casa, não é? Você tem um atendimento permanente na casa e você tem alimentação. À medida em que ela vai se fortalecendo, e já tivemos, como eu disse, resultados muito positivos, ela vai começando a caminhar com as próprias pernas. Qual o tempo que a pessoa pode morar lá? O tempo que for necessário. É lógico que a gente espera uma cumplicidade. Mas porque você precisa desocupar para que o projeto dê certo, para dar vaga para outra família entrar. Lógico. Mas a gente só tem feito desligamentos
ou realmente a pessoa mesmo se desliga, há situações em que a família não consegue se estruturar, ela mesma vai embora porque não suporta. Lógico que a gente exige uma contrapartida, a pessoa tem que participar das atividades, não é? Tem que concordar com o regramento da casa, tem que ter o filho na escola, vacina, vai levar uma vida, você prepara ele para levar uma vida normal que uma família tem. Agora, pode acontecer do sujeito falar, não quero, não é para mim, e ele ir embora. Agora, se não é o caso, ele fica o tempo que for necessário. Né? E a ideia é que ele saia dali para uma moradia alugada, e nós conseguimos fazer isso em muitos casos. Assim, é um sucesso muito legal. Nossa, eu gostaria de conhecer, acho que é interessante a gente mostrar para as pessoas as coisas positivas que a gente estava conversando antes, que assim, infelizmente, às vezes acaba se mostrando tudo que é ruim para atrair a atenção das pessoas. Só que a gente começa a pensar, fala, gente, o mundo está tão ruim que não tem mais jeito. E eu acho que a gente trabalha ao contrário, a gente gosta de mostrar o que é positivo, o que deu certo. Porque quem vai ver o nosso programa? São as pessoas de São Paulo? Só não, são pessoas do Brasil inteiro, às vezes até fora do Brasil. E é interessante porque às vezes nós temos um amigo português que vira e mexe, ele fala, olha, levei a ideia aqui para o nosso governo. Sim. Então é interessante esse intercâmbio de informações. Você sabe que a professora Silvia Schor, que é da FIP e acabou de fazer o nosso Centro de População em Situação de Rua, ela está levando as nossas experiências de população em situação de rua para vários congressos no mundo, porque ela realmente está muito encantada com a diversidade que a gente está criando. A gente criou Família em Foco, a gente criou um outro serviço nessa gestão que é Família em Foco, quantas famílias hoje tem? Hoje você tem, acho que cerca de 50, 60 famílias nesse programa. São 10 por casa? Isso. Ou seja, já tem 5 ou 6 casas? Não, mas a gente está abrindo mais. Na verdade, a gestão Fernando Haddad se comprometeu a abrir 22 acolhimentos novos. Nós abrimos 12, maiores e menores, e vamos abrir aí mais uns 12, pelo menos até o final da gestão. Um outro projeto novo que a gente abriu, que é uma linha também de atendimento de famílias, ou pessoas sozinhas, ou casais, mas já com maior autonomia, é justamente uma autonomia em foco. Elas têm um quarto com banheiro, tem a chave do seu quarto, tem a sua autonomia, tem uma cozinha coletiva, na qual elas cozinham a comida que elas mesmas têm e compram, só que elas têm um atendimento de assistência social, porque na verdade são famílias que estão mais estruturadas, não é essa situação de terceira geração de rua, mas que perderam suas casas, que estão se desestruturando, que não estão conseguindo sair dessa situação de rua. Então a gente pega essas pessoas, coloca nesse Autonomia em Foco, fortalece, ajuda, se for o caso de uma nova capacitação, faz a capacitação por meio do Pronatec, que é a nossa preferência, mas outros sistemas também, se necessário, e ajuda na empregabilidade. A ideia também é que essa pessoa no Autonomia em Foco, ela possa ter um espaço de recuperação, sabe? Eu brinco que assim, a Família em Foco é a UTI, você pega ali e a UTI mesmo, você precisa estar numa situação muito difícil, você tem que começar do zero. No Autonomia em Foco não, Autonomia em Foco é quase uma ação estética. A pessoa está bem, ela está estruturada, mas ela está na rua por uma circunstância e a gente tem que ajudar ela a sair dessa condição. Porque às vezes o marido perde o emprego, exatamente, a mulher perde o emprego. Não consegue mais pagar o aluguel. Não tem como pagar o aluguel. O que ele vai fazer? Ele é despejado, a gente tem que trabalhar com a realidade. E essa pessoa e morar na rua, mesmo que ela antes morasse num quarto, cozinha, é um impacto muito grande. É um impacto, e vou dizer mais, essa família, essa pessoa fica destruída depois de 5, 6 meses, se ela ficar na rua. É muito difícil ela se recuperar. Além de ser muito perigoso. Sim, claro. Porque você pegar uma família que já mora na rua na terceira geração, ele conhece como funciona a rua. Essa família que está chegando, ela não está preparada para esses perigos. Eu diria que o Autonomia em Foco é quase um problema de moradia, né? Família não, família é de estruturação da pessoa. O Autonomia em Foco é praticamente uma questão de moradia. Assim que a gente consegue resolver o problema de moradia, a pessoa está pronta para sair do serviço. E outra questão importante é um olhar específico para a população LGBT, né? Que esta realidade é uma realidade da rua também, e a gente precisa permitir que essas pessoas tenham privacidade, tenham um banheiro separado, tenham um quarto separado. Homens têm que ir para acolhimentos de homens, mas que tenham um olhar especial para eles. Mas hoje você já tem essa diferenciação, a gente tem esse acolhimento? Sim, a gente tem na Zacnaste, que foi um acolhimento muito grande que nós abrimos, também numa outra característica de baixíssima exigência,
Porque as famílias não queriam ir para acolhimento porque não queriam ser separadas, mas as pessoas que também não queriam regra nenhuma não iam porque tem muita regra e eu não vou. Então a gente abriu um acolhimento bem grande para 500 pessoas na Zaki Narchi, 500 homens, aí só homens, de baixíssima exigência. Ou seja, o cara não tem que fazer nada, o que a gente quer? Atraí-lo para que ele tenha o desejo de querer se transformar. E lá dentro você vai trabalhando aos pouquinhos, você chega para a pessoa e fala, olha, tem esse serviço, você quer ajudar? Aí ele não está fazendo nada, ele acaba ajudando. Você dá mais um, e aí você vai incluindo ele na produção do dia a dia, exatamente. Né? É isso, a ideia do ZAC é isso. E muitos se vinculam, tanto é que lá na Zaki Narchi a gente fez o ZAC 1, o ZAC 2, o ZAC 3, que é uma escadinha. Eles entram no ZAC 1 sem demanda nenhuma. Se ele começa a pedir e ele quer, ele passa para o ZAC 2, que são 200 homens. No ZAC 2, aí tem curso de capacitação, tem formação. Quando ele acaba essa fase de preparação, ele pode ir para o ZAC 3, que são mais 200 homens, que já é a fase de empregabilidade, de formação. Aí sim, a ideia de incentivo de cooperativas, de outras formas de inclusão produtiva. Mas lá você tem população também que é LGBT. Então, no ZAC 1, 2 e 3, a gente fez um quarto específico para a população LGBT. Então, eles ficam num quarto separado e tem uma privacidade maior em relação... bom, porque não adianta a gente falar assim, tem, não tem, porque você olha um banheiro feminino. Muita mulher se constrange ao ver um homem entrando no banheiro feminino com uma criança. Então, assim, é muito difícil você conduzir a coisa, né? Agora a gente vai montar um acolhimento na prática que é só LGBT. Estes são para 30 homens, só LGBT. Pelo censo que vocês fizeram hoje, quanto da população de rua é LGBT? Você sabe que esse dado eu só vou ter em agosto, né? Então a gente vai ter que voltar em agosto. O censo, a primeira entrega da FIP, ela é só numérica, e homem e mulher. Aí na segunda etapa, ela faz essa depuração, e a gente vai ter esses dados mais específicos. E conta do programa Braços Abertos. Você não falou, mas que assim, eu vou falando, você vai e acaba não falando. Mas o Braços Abertos é uma coisa queridíssima, assim, pessoalmente, todos esses programas são muito importantes para a cidade. Isso que é legal, você tem uma forma diferente, que eu tenho essa característica, assim, quando eu só faço aquilo que eu gosto, eu só faço aquilo que eu amo. Acredita, né? Mas então, assim, a gente vê você falando, é interessante as pessoas saber quem está à frente da ação social, para ver que você tem esse carisma de mãe. Então, assim, os programas são o seu bebezinho, que você cuida pessoalmente, isso que é importante. E acho que tem que ter esse olhar, viu? É lógico que é uma política pública que você deseja e que tem a sequência, mas se você não acreditar naquilo você e cuidar no começo, cuidar com muito cuidado, aquilo se perde, né, na burocracia. Não, e você tem que ter realmente o lado humano, o lado social daquilo. Exatamente. Então conta pra gente. O Braços Abertos é uma experiência incrível, eu acho que é uma mudança de paradigma no Brasil sobre o enfrentamento da drogadição. Nós temos dados alarmantes em relação ao encarceramento, né? Hoje o Brasil é o terceiro país que mais encarcera no mundo. E esse número de pessoas encarceradas duplicou nos últimos 10 anos. É um dado medonho. Eu já vi, ele realmente é aterrorizante. Porque se você vai fazer na conta, a cada 10 anos, você fica meio louca na que chega nos 50 anos. É uma loucura, porque na verdade você encarcera e não resolve o problema. E a questão do tráfico, que era quarta, quinta causa de encarceramento há 10 anos atrás, hoje, se eu não me engano, é a segunda ou terceira causa de encarceramento. Ou seja, você, numa suposta combate ao tráfico, você prende o pequeno traficante, que é, na verdade, usuário, e você aumenta a população carcerária e o tráfico continua aí cada vez mais porque a hora que você prende ele substitui automaticamente por um outro usuário. É lógico. Então, nós fizemos um enfrentamento muito interessante lá na Luz, estamos fazendo, que é o programa de Braços Abertos. Ele começou como uma experiência da saúde e da assistência social, inicialmente. Nós montamos um equipamento lá para fazer vinculação com aqueles zumbis que as pessoas achavam que eram zumbis e que nós descobrimos que não são, né? Com aqueles zumbis que estavam ali na Luz já há tantos anos. E nós começamos a fazer uma vinculação com essas pessoas e vai descobrindo que essas pessoas têm história, cada uma tem uma vida, né? Cada uma foi parar lá por causa de um sofrimento específico.
e boa parte já de altíssima vulnerabilidade, né? Se você olhar a pesquisa encomendada pelo Ministério da Justiça para a Fiocruz, os resultados da Fiocruz indicam que 80% das pessoas que usam crack no Brasil são não brancas, de baixíssima escolaridade, homens sozinhos, sem vinculação familiar, na maioria dos casos. Ou seja, são pessoas que não se tornaram vulneráveis socialmente em razão do uso da droga, mas já tinham um histórico de altíssima vulnerabilidade. Então você precisa pegar esse sujeito e ajudar ele a construir uma vida. Internar é muito bom, para quem tem família, né? Então você pega lá o menino que está com problema com drogadição, o cara que está com problema, interna 6 meses, fica ótimo, limpo, aí ele é abraçado pela família, a família tenta ajudar. Mesmo assim a gente sabe das imensas dificuldades, mas esse menino tem para o que voltar, esse homem tem, essa mulher tem para o que voltar. Quando você pega essa população que está lá na luz, eles não têm para o que voltar. Essa pessoa do crack, você precisa ajudá-los a construir uma situação. E é isso que o De Braços Abertos faz. A gente pegou essas pessoas, fez a vinculação, depois construiu um programa que envolve a Secretaria do Trabalho, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria da Saúde e Assistência Social, basicamente, e a gente montou um programa no qual a gente ofereceu para as pessoas que queriam e que estavam lá um acolhimento nos hotéis lá da Luz, porque eles não queriam sair do território, trabalho, na verdade o que se usa é o POT, é o Programa Operação Trabalho, para pagar os hotéis e para dar uma remuneração de R$15 por algum serviço, que começou com a varrição, já estamos com a jardinagem também, e a Secretaria de Trabalho está muito envolvida em buscar outras alternativas para essas pessoas também. A saúde e a assistência fazem o acompanhamento, a gente tira a documentação, vai buscar os vínculos familiares se existem, e estamos fazendo a reinserção dessas pessoas, e a gente também tem notícias lindíssimas. Não, eu acho que assim, tem que ser mostrado o que é positivo, porque se a gente faz e mostra o que é positivo, acho que vocês devem inclusive gravar a história dessas pessoas e colocar para passar para quem está entrando, para ele ver, olha, é difícil, é praticamente impossível, mas pode mudar a vida do sujeito. Pode mudar a vida, e a gente tem que trabalhar com a vida de cada um. É lógico que a gente atende 400, a gente gostaria que os 400 tivessem 100% já. Não estão, mas você tem 10, 15, 20, 30 que estão muito bem, outros tantos 41 que já voltaram para as famílias. Luciana, tem, assim, eu fui assaltada, a minha família já foi assaltada 8 vezes. Assim, aqueles maiores, menores, tudo quanto é tipo. Aí, às vezes, a pessoa, assim, a gente trabalha muito, procura muito a inclusão social do egresso de sistema prisional. E, às vezes, o pessoal, assim, bate ou apanha com isso direto. Eu falo, gente, mas não é assistencialismo só. Se eu, com a nossa ideia, com a nossa sementinha, a gente recuperar uma pessoa, essa uma pessoa pode ser a pessoa que assaltar o meu filho, seu filho, lógico. E na hora de uma lucidez, de uma alucinação, ele matar. Eu falei assim, então se a gente salvar um, mesmo a gente falando ao vento, jogando as sementes ao vento, conseguimos. Então assim, se de 400 estamos aproveitando um percentual que ainda não é aquele que te agrada, temos que continuar, porque não adianta a mídia falar, mas não valeu a pena. E os que se recuperaram? É isso mesmo. E depois é o seguinte, não tem fórmula mágica. As pessoas que criticam, eu brinco, eu falo, então me dá a solução. Olha, eu faço imediatamente. Você me dá a solução, o caminho, 1, 2, 3, eu faço. Não tem. É o trabalho cotidiano, é a insistência. Porque o que você colocou? Assim, a pessoa está ali, nós vamos pegar um menino que o pai ganha 20 mil reais por mês. Puxa, ele descobriu que o filho está usando droga, não tem como tirar. Ele vai pagar 4, 5 mil por uma clínica, ponto. E ele cortou ali o problema, e se ele tinha lá o problema de não dar muita atenção para o filho, ele vai para o psiquiatra, psicanalista, se trata quando o filho vem, está todo mundo apto a recebê-lo. Essa pessoa não, ela já veio destruída lá de trás. O pai já está destruído, a mãe já está destruída. Se ela foi morar na rua, às vezes é porque ela foi violentada, porque era espancada, então assim... A rua foi quem a acolheu. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, é essa dificuldade. Isso que você falou do egresso do sistema prisional, se você fizer a contagem na Luz, 70% das pessoas que estavam lá, que foram para o programa, são egresso do sistema prisional. Isso é uma outra questão seríssima, né? Não se dá suporte para quem está saindo do sistema prisional e o que ele encontra é a rua. Infelizmente, assim, a gente vê que as pessoas às vezes querem mudar. Existe uma cooperativa que chama Coopereza em Sorocaba e tem uma no Pará também. E as pessoas realmente saíram e conseguiram se incluir. E, por exemplo, o projeto de Sorocaba passaram 800 ex-egressos, né, E nenhum deles voltou para a vida do crime. A cooperativa serviu de trampolim para eles se alocar. Só que assim, e os outros que não têm? Claro. Então, quer dizer, dá certo.
mas requer trabalho, dedicação, não tem visibilidade, porque ninguém quer sair falando, olha, estou fazendo isso. Não dá visibilidade, por isso que não é feito. É isso mesmo, é porque a notícia boa é a notícia ruim. O pessoal não lê. Agora fulano matou seu crânio. Nossa, todo mundo lê. Agora você sabe que para entrar na questão do cooperativismo, a gente tem chegado à conclusão, junto com a Secretaria do Trabalho e da Saúde, que não só para esse público, né, tantos outros, mas para esse público especialmente, a gente tem que trabalhar a questão da autonomia do trabalho. Quer dizer, eles precisam se organizar em cooperativas, eles precisam trabalhar, porque o trabalho formal para eles é especialmente difícil. Então, alguns, lógico, deram certo, outros não deram, e a gente tem que ajudá-los a se organizar para que eles tenham trabalho, tenham renda, sem serem empregados, não é? Esta lógica é uma lógica que também o Secretaria do Trabalho está começando a entender e a enxergar muito fortemente. No Braços Abertos, mas para além do Braços Abertos, a gente tem trabalhado isso muito com o público da assistência social, isso que eu falei para você, de atendimento às famílias, que não são essas famílias que estão totalmente desorganizadas, mas às vezes um pai que está com 40 anos que perdeu o emprego, uma mãe que também está precisando trabalhar e que não consegue se inserir no mercado formal ou não quer se inserir no mercado formal. E a lógica da cooperativa é uma lógica importantíssima e a gente precisa estar trabalhando em parceria forte com a Secretaria do Trabalho para a gente entrar com o público e eles entrarem com a política pública de cooperativismo. Pois é, ela já respondeu a pergunta que eu ia fazer. Doutora Luciana Temer teve assim, a gente às vezes acaba tendo tanta coisa que você não divulga, não agradece. Primeiro a gente tem que te dizer obrigada. Porque assim, quando houve uma lei que foi sancionada e não estava bem legal para as cooperativas que estavam obrigadas a se filiar a uma ONG, uma das primeiras portas que eu vim bater foi aqui. Ela falou, mas como eu posso ajudar? Eu falei assim, não sei, se essas pessoas não tiverem como produzir, como trabalhar para a prefeitura, nós vamos ter mais um monte de desempregado. E assim, você pega pessoas que produziram banana o ano inteiro e agora ganharam a licitação, não vão poder levar. Aí ela começou a ficar preocupada. E é claro que a gente aproveitou também dos conhecimentos dela, porque ela é professora de direito, entende tudo. Então, quando teve essa lei que proibiu as cooperativas de participarem de licitação, se elas não se filiassem a uma ONG, pagando uma cooperativa de reciclagem, 10 mil por ano. Se você for na cooperativa de reciclagem, você falar em 10 mil por ano para as bichinhas, claro. Você olha assim, o móvel dela, você já vê que foi usado por 50 pessoas. Então, assim, não tem condições. Você vai pegar uma cooperativa médica, 100 mil por ano, é muita coisa. Eles têm que mandar quantos embora? Então, a gente, ao invés de gerar trabalho, a gente tira. Nós viemos aqui, a Luciana moveu céus, mares e terras. Nos indicou para falar com o Simão, nos indicou para falar com o Arthur. Até a Leda Paulana, ela nos indicou, mostrou na Constituição onde é que estava. Ela teve um papel de articulação para que essas famílias não perdessem o seu sustento. E a gente tinha, por exemplo, muitos pais de família que participavam de licitação e tinham o seu carro lá na prefeitura. Por quê? Porque a cooperativa ganhou o contrato e eles prestam serviço de transporte. Essas pessoas também não podiam, só que atrás dessa pessoa, além da família, ainda tinha um carnê com um monte de prestação. E se ele não consegue participar e dar continuidade no contrato, o que ele faz com o carnê? Ninguém compra, porque ele faz o investimento a longo prazo, porque é aquela ferramenta de trabalho. Então, Luciana, eu queria que você falasse para a gente sobre a lei. O Haddad já nos deu uma entrevista falando da importância da Lei 16073 de 2014, que permite que as cooperativas participem sem afiliação obrigatória a essa ONG. Então, acho que eu queria dizer que, na verdade, tudo que a Sandra falou é exagero, né? Não é? Tudo que ela falou foi super exagerado, mas que, logicamente, tinha uma preocupação com essa questão, que você me chamou a atenção, você me trouxe essa questão. E de início, o que nós conversamos na posição de professora de Direito Constitucional é que era absolutamente inconstitucional essa exigência. Por quê? Porque a Constituição garante não só o direito à associação, mas o direito de não ser obrigado a se associar, nem se manter associado. Então, não há nada que possa te obrigar a se manter associado ou se associar para ter algum direito, não é? Salvo, logicamente, situações tipo OAB, CREAS, que são regulamentadores de profissões. Mas, fora disso, não há possibilidade dessa exigência. Então, essa exigência era inconstitucional e o prefeito Fernando Haddad
logicamente se sensibilizou muito com essa questão, eu acho que é uma questão importante para o governo dele, e aí se mobilizou aí para a aprovação da lei. Acho que você sabe também que o Simão e o Arthur, secretários do Trabalho e de Serviços, também foram pessoas importantíssimas nesse processo. E finalmente acho que a gente vai caminhar. Eu estava pensando aqui, Sandra, quando eu falou de fazer essa conversa, eu fiquei pensando que cooperativismo é meio como assistência social. Todo mundo fala, ninguém sabe direito o que é nem como funciona, né? Assistência social é assim, ninguém sabe direito o que faz assistência social. Então eu estou sempre explicando. E eu acho que o cooperativismo é algo que todo mundo fala, mas pouca gente compreende a importância do cooperativismo cada vez mais na economia e na vida das pessoas, né? E acho que a gente tende a evoluir, viu? Acho que a gente tem que caminhar nessa linha, nesse sentido. Eu, há uns anos atrás, 2009, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Muhammad Yunus, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, com a questão do microcrédito. E eu lembro que ele contou uma história na qual ele dizia o seguinte, que ele foi procurado por uma mãe que ele tinha ajudado com microcrédito, e a mãe virou e falou assim, você precisa arrumar agora um emprego para o meu filho. Ele falou, emprego para o seu filho? Você não entendeu nada, não é emprego para o seu filho. Eu te ajudei para que o seu filho possa ser empreendedor, para que ele possa fazer a própria história. Aí ela falou, mas acontece que não tem emprego. Ele falou, emprego vai acabar, o trabalho nunca vai acabar. Então as pessoas têm que aprender a trabalhar de forma autônoma e conjunta, se unir para conseguir ter a sua renda e ser protagonista da sua construção de trabalho. Mas ela foi realmente uma pessoa, quando eu estava, não vim uma vez só, não, quando eu estava assim, triste, que eu já estava quase desistindo, falei, Luciana, não vai aprovar. Ela, vamos lá, vai sim, vamos continuar lutando, e assim, é essa mãezona que a gente encontra aqui. Quais são seus sonhos para a secretaria? Para a secretaria? Olha, na verdade, eu acho que tem dois legados que eu gostaria que ficassem dessa gestão, né? A questão do atendimento mais cuidadoso e diversificado para a população em situação de rua. Eu acho que isso é um legado importante. E um outro que a gente nem teve a oportunidade de falar, mas que eu acho que é um processo que eu estou começando agora muito fortemente na secretaria, que é rever os acolhimentos de crianças. Porque a gente tem quase 3 mil crianças acolhidas aqui pela assistência social. E acho que a gente tem que diversificar também esse atendimento das crianças acolhidas. E acho que se a gente conseguir deixar aqui na assistência essa imagem, ou essa filosofia de que as pessoas são diferentes, elas não são massas, não é? Você não tem a população em situação de rua como uma massa só, a criança abandonada como uma massa só. Você não tem, você tem diversidade. E você precisa ter o cuidado de olhar essa diversidade e atender essa diversidade dessa população. Bom, pessoal, obrigada por nos assistir. Doutora Luciana, obrigada Eu que por agradeço, nos receber. imagina. Eu fiquei muito feliz de estar com você mais uma vez e poder mostrar para as pessoas a pessoa especial que você acha, que você está no lugar certo, na hora certa para fazer a diferença. Eu queria que você deixasse suas considerações finais. Obrigada. Bom, só queria agradecer, Sandra, a oportunidade. Eu acho que falar da assistência social é uma coisa que eu acho importantíssima, porque as pessoas conhecem muito pouco da assistência social. E eu digo hoje que a assistência social na Constituição, ela entra ao lado da saúde e da seguridade. O capítulo da assistência social é o capítulo da seguridade e da saúde. E que ela é estruturante da sociedade, porque se a gente não fortalecer, lógico que a gente tem que cuidar de quem já está totalmente desgastado, como a população de rua e tudo, mas você tem que cuidar da família, você tem que cuidar da base, você tem que cuidar das pessoas ali para que não haja esse desgaste. E a assistência social tem esse papel muito importante, né, de socorrer a pessoa no momento em que ela precisa para que ela não caia. E eu acho que esse papel é fundamental e tem que ser cada vez mais valorizado e cada vez mais entendido como uma política pública importantíssima e ter verba e orçamento suficiente para poder desenvolver o seu trabalho. Obrigada.